Eu nunca fui a filha favorita. Isso não é exagero nem drama. É apenas a constatação fria que qualquer um faria ao passar 5 minutos observando minha família em qualquer reunião. Desde criança, aprendi a me espremer nas bordas das conversas, a me calar quando queria falar, a aplaudir conquistas que nunca eram minhas. Crescer naquele ambiente era como viver em um palco onde o papel principal já estava distribuído, e eu era apenas figurante, quando muito. Minha irmã, Lorena, era o centro de tudo. A princesinha da casa. A em que deu certo, segundo minha mãe. Eu era outra. A que precisava se contentar com restos de atenção, com o silêncio desconfortável nas datas comemorativas e com os presentes de aniversário que pareciam sobras de brechó. A primeira vez que mencionei que ia me casar, minha mãe estava estendendo a roupa no varal. Ela sequer virou o rosto. Só disse: "Já vai estragar a própria vida? Você mal saiu da faculdade." E nem adiantou explicar que aquela decisão não era um impulso. Eu e Daniel estávamos juntos há 5 anos. Ele não era advogado, nem médico, nem engenheiro. Era encanador. Um dos melhores da cidade, inclusive. Trabalhador, íntegro, alguém que suava para construir cada centavo, algo que meus pais nunca valorizaram. Para eles, classe trabalhadora era sinônimo de fracasso. Encanador, filha? Meu pai riu da última vez em que jantamos juntos. Vai viver de troco de cano agora? Lorena gargalhou alto, com aquele tom debochado que ela herdou da minha mãe. Aposto que a cerimônia vai ser um circo. Vai usar balões de festa infantil? Engoli tudo. Engoli o desprezo, o sarcasmo, o riso. Mas eu também aprendi uma coisa vivendo entre eles: sorrir enquanto planejo em silêncio. Construímos nossa cerimônia com as próprias mãos. Cada centímetro. O vestido, eu mesma costurei, madrugada após madrugada, enquanto Daniel cuidava da iluminação, da estrutura e da pintura do salão que conseguimos alugar. Era um espaço pequeno, sim, mas cada detalhe exalava amor, suor e verdade. Não precisava ser perfeito, precisava ser nosso. Convidei meus pais. Mesmo sabendo da resposta. Mesmo sabendo que Lorena fazia aniversário naquele dia e que qualquer data que colidisse com ela era automaticamente ignorada por todos. Mas ainda assim enviei o convite. Era mais uma formalidade do que um pedido sincero. Eles já tinham deixado claro, não iriam. Recebi a resposta na noite anterior ao casamento. Uma mensagem seca, escrita por minha mãe. Não vamos comparecer. O aniversário da sua irmã é mais importante. Seu casamento é uma vergonha. Logo depois, Lorena mandou um áudio. Um marido encanador? Uma cerimônia feita por você mesma? Que tragédia. Vou estar ocupada comemorando com gente de verdade. Eu respirei fundo. E respondi apenas: tudo bem. Mas não diga que eu não avisei. Eles riram. Claro que riram. Riram porque acreditaram. Porque sempre acreditaram que eu nunca chegaria a lugar algum. Que meu casamento seria pequeno, patético, vazio. Que eu seria eternamente aquela que sobrou, que se contentou com pouco. Mas eles estavam errados. E eu sabia o que vinha. Daniel havia me dito naquela noite: você tem certeza? Porque depois disso, não vai ter volta. E eu respondi: Daniel, já se passaram 28 anos. Nunca houve uma ida. O que estou fazendo agora é, finalmente, o caminho de volta para mim. Na manhã do casamento, acordei com o coração leve. Enquanto colocava o vestido que costurei com os próprios dedos, olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, vi alguém que eu respeitava. Eu. A mulher que sobreviveu ao apagamento, ao abandono emocional, ao deboche cruel de quem deveria protegê-la. Eu estava ali. Inteira. O salão foi se enchendo cedo. Amigos do Daniel, colegas de trabalho que ele ajudou por anos, pessoas que eu nem esperava vieram todos com olhos brilhando, sorrisos genuínos, abraços apertados. Eram desconhecidos, em sua maioria, mas me acolheram como se fossem família. Na verdade, eram mais família do que aqueles cujo sangue compartilhava comigo. Às 21 horas, o salão estava iluminado como um céu estrelado.
A música ao vivo preenchia o ar, e eu via as pessoas se emocionarem. Daniel estava na frente, de terno cinza escuro e olhos marejados. Me esperava como quem enxerga o sol nascer. Foi quando os flashes começaram. 1, 2, 3 câmeras. Depois 10. Depois 20. Uma multidão se formava na entrada do salão. Carros estacionando às pressas, pessoas se espremendo para entrar, jornalistas com microfones, câmeras de vídeo, fotógrafos subindo em escadas. Do nada, aquele pequeno salão virou o epicentro de um redemoinho. Lorena postou nos stories. Minha irmã sem glamour fazendo um casamento chechelento no lugar de quinta. Então eu nunca faria isso. KKKKK. E foi aí que a bomba estourou. Uma bomba chamada surpresa pública. Às 21h30 em ponto, a porta do salão se abriu de novo. E lá estavam eles. Meus pais. Ofegantes. Suando. Com os rostos desfigurados de pânico. A multidão abriu caminho com olhares curiosos. Lorena não estava com eles, ainda dançava numa casa de festas do outro lado da cidade. Mas meus pais, eles pareciam ter corrido a cidade inteira. E agora estavam ali. Procurando por mim. Mas já era tarde demais. Eles chegaram suados, descompostos, como se tivessem percebido, tarde demais, que estavam perdendo algo que não sabiam como recuperar. Vi minha mãe atravessar o salão com os olhos arregalados, puxando meu pai pelo braço. Ela tremia. Literalmente tremia. Não de emoção, não de alegria, mas de medo. E isso, confesso, foi a primeira vez que a vi assim. Não corri para abraçá-los. Não saí da fila de entrada, não interrompi o mestre de cerimônias. Apenas fiquei onde estava, observando a cena com uma serenidade que aprendi a cultivar a duras penas. Eles olharam em volta, completamente perdidos. O que eles esperavam ver? Um salão vazio? Um grupo de gatos pingados aplaudindo com pena? Eles esperavam uma cena triste, algo que validasse tudo que disseram, tudo que riram, tudo que zombaram. Mas o que encontraram foi algo completamente diferente. As câmeras apontadas para mim. Os convidados emocionados. As crianças jogando pétalas de flores com alegria genuína. Jornalistas. Microfones. E mais de 300 rostos iluminados assistindo aquele momento que eles disseram ser uma vergonha. A cerimônia começou no horário marcado, às 22h. Os aplausos silenciaram a tensão, e eu caminhei lentamente até Daniel, que me esperava com os olhos marejados. Seus dedos encontraram os meus, firmes, confiantes. Não era o casamento dos sonhos de capa de revista, mas era o casamento da verdade. E a verdade era que eles haviam perdido. Do altar, avistei meus pais sentados no fundo, isolados, olhando ao redor como estrangeiros num lugar onde não eram mais bem-vindos. Não sorriam. Não aplaudiam. Apenas encaravam em silêncio. Eu me perguntei o que se passava na mente deles, mas logo deixei de lado. Aquela noite não era sobre o que eles sentiam. Era sobre o que eu deixei de sentir por eles. Quando o mestre de cerimônias, um velho amigo da nossa família, a família que escolhemos, não a de sangue, terminou os votos, olhou para os convidados e anunciou: antes de encerrar, temos uma mensagem especial. De alguém que nunca foi ouvida. As luzes se apagaram, e uma projeção se iniciou no telão improvisado no fundo do salão. Era um vídeo simples, mas que eu havia preparado com cuidado. Cada cena mostrava nossa jornada. Eu costurando o vestido. Daniel pintando o salão com as mãos sujas de tinta e o coração limpo de orgulho. Nós dois rindo das dificuldades, superando cada não, cada obstáculo, cada piada cruel. Em uma das cenas, aparecia uma gravação de voz. A voz da minha mãe. O aniversário da sua irmã é mais importante. Seu casamento é uma vergonha. Depois, a de Lorena. Um marido encanador? Que tragédia. Os convidados se entreolharam. A murmuração começou. As expressões, antes sorridentes, deram lugar ao desconforto. Meus pais, sentados no fundo, começaram a encolher na cadeira como se tentassem desaparecer. Mas o vídeo não parou por aí.
Mostrou nossos amigos, nossos clientes, nossa gente dando depoimentos espontâneos sobre Daniel. Sobre como ele salvou casas de desabamentos. Como ele ajudou pessoas que nem podiam pagar. Como doou tempo, esforço e alma para gente que ele nem conhecia. E depois, meus próprios depoimentos. O quanto eu havia sido silenciada. O quanto era duro ser filha de pessoas que só enxergavam valor na aparência, no status, na comparação. O quanto me doeu ser tratada como falha por não seguir o modelo de perfeição fabricada que eles tanto idolatravam. Mas eu sobrevivi, eu dizia no vídeo, olhando direto para a câmera. E hoje, eu me caso com um homem que me ensinou o que é respeito. Sem precisar provar nada a ninguém. O vídeo terminou com a imagem do nosso convite, escrito à mão, com uma legenda em letras grandes. Todos foram convidados. Mas nem todos são bem-vindos. Quando as luzes se acenderam, o salão inteiro aplaudiu de pé. Meus pais não. Na verdade, naquele momento, eles não sabiam mais onde enfiar o rosto. Minha mãe se levantou e saiu apressada. Meu pai foi atrás, tropeçando nas próprias pernas. Lorena, claro, não estava lá e, no fundo, eu sabia que se estivesse, teria sido ainda pior. A crueldade dela não conhece limites, e se soubesse da repercussão daquela noite, teria tentado roubar os holofotes para si, como sempre fez. O resto da noite foi mágico. Não pela comida, nem pela decoração, que, aliás, foi elogiada por todos, mas pela libertação que senti. Pela sensação de que, finalmente, eu havia deixado de implorar migalhas de amor para quem só me serviu desdém. Uma amiga me abraçou durante a festa e sussurrou: "Você virou o jogo, sabia? Eles vão sentir isso pelo resto da vida." Eu sorri. Não com arrogância. Mas com paz. Porque eu sabia, aquele era só o começo. Na manhã seguinte ao casamento, eu acordei com o sol invadindo a janela do quarto como um anúncio silencioso de um novo começo. O lençol ainda tinha cheiro de flores e perfume barato misturado à maresia que soprava de longe. Daniel dormia ao meu lado, com a respiração calma e os traços serenos de quem não precisava de mais nada além do que tínhamos, nós. Mas meu celular não parava de vibrar. Mensagens, chamadas perdidas, notificações em sequência. Primeiro, um número desconhecido. Você é uma ingrata. Como ousa nos envergonhar diante de toda a cidade? Depois, outro. Vamos conversar. Isso foi longe demais. E então, reconheci os números. Eram meus pais. Ri sozinha. Eles não entenderam nada. A vergonha? Não fui eu quem os expôs. Eles fizeram isso sozinhos. Tudo o que eu fiz foi mostrar o que já estava escancarado há anos. Eu apenas deixei que os outros ouvissem o que eu escutei desde que era menina. Ignorei todas as mensagens naquele dia. Não por vingança, ainda não. Mas porque, sinceramente, eu não tinha mais energia para dar palco a quem só soube me ferir. Na semana que se seguiu, a repercussão do casamento virou assunto da cidade. Não por conta do glamour, que nunca houve. Mas por causa da verdade. Pessoas que nunca haviam me dirigido mais do que um oi passaram a me olhar diferente. Outras, que me viam como a irmã apagada da Lorena, começaram a me tratar com respeito. Mas os que mais sentiram foram eles. Minha mãe foi demitida de um cargo na associação de moradores, após os áudios do vídeo vazaram em um grupo de pais da escola. Meu pai foi afastado de um cargo voluntário que exercia em um centro cultural. Ninguém queria ser associado a pessoas que humilhavam a própria filha no dia do casamento. Lorena, claro, se blindou. Postou uma foto no Instagram com uma legenda venenosa. A inveja tem nome, sobrenome e vídeo mal editado. Eu continuo sendo o padrão, queridas. Recebeu centenas de comentários de apoio, a maioria de contas falsas. O resto eram seguidores que viviam orbitando sua falsa perfeição digital. Ela ainda era a estrela que minha mãe acendia com orgulho. Mas até mesmo aquela luz começava a falhar. No domingo seguinte, recebi uma ligação do número do meu pai. Recusei. Minutos depois, chegou uma mensagem. Precisamos conversar. Estamos sendo julgados por sua causa. Sua irmã está arrasada. Você conseguiu o que queria?
Respirei fundo. O velho truque da culpa. Duan, olha o que você causou. Era sempre assim. Quando eu era criança e chorava porque Lorena tinha quebrado meus brinquedos, a culpa era minha por não saber dividir. Quando fui traída por um namorado e minha irmã postou fotos com ele meses depois, a culpa era minha por ser boba demais para ver as coisas. Dessa vez, eu não responderia. Mas eles não desistiram. Na terça-feira à tarde, enquanto eu fazia compras com Daniel no mercadinho do bairro, vi minha mãe entrando. Ela estava com o rosto pálido, visivelmente abatida. Não foi coincidência. Sabia que eu estaria ali. Sabia que precisava fazer cena. Filha, ela disse alto demais, chamando a atenção de quem estava por perto. Podemos conversar? Daniel se virou imediatamente. Ficou ao meu lado, em silêncio. Ele não precisava dizer nada. A presença dele já bastava. Conversar? Repeti, mantendo a postura. Agora você me chama de filha? Ela se encolheu. Olha, tudo o que dissemos, estávamos nervosos. Foi um momento ruim. Você sabe como somos. Sei, interrompi. Sei exatamente como vocês são. Ela me encarou, como se esperasse que eu cedesse. Que eu chorasse. Que me derretesse com aquele teatrinho barato de arrependimento conveniente. Mas eu permaneci firme. Minha irmã está sofrendo, sabe? Ela continuou. As pessoas estão atacando ela nas redes. Estão dizendo que ela é cruel, fútil, mimada. Você sabe que isso não é justo. Não é justo? Repeti, engolindo a raiva. Você assistiu aquele vídeo? Aquilo não foi montagem. Não foi exagero. Foi a realidade. Vocês me ignoraram, me humilharam, riram do meu casamento e agora querem apagar tudo porque estão incomodados com a repercussão? Ela não respondeu. Apenas ficou ali, com os olhos baixos, murmurando coisas sobre recomeço, família, superar. Mas eu já tinha superado. Superado a necessidade de aceitação. Superado o desejo de ser vista, de ser amada por quem nunca soube me amar. A única coisa que eu não tinha superado era o silêncio. E isso, eu estava decidida a quebrar. Definitivamente. Naquela mesma noite, publiquei um texto em meu perfil pessoal. Sem nomes. Sem indiretas. Só a minha história. Uma carta aberta para todas as filhas que foram chamadas de vergonha. Para todas as noivas que choraram no banheiro porque seus pais não apareceram. Para todas as mulheres que foram diminuídas, dia após dia, por quem deveria protegê-las. O texto viralizou. Recebi centenas de mensagens de apoio. Mulheres me contando suas histórias. Suas dores. Seus silêncios. E então, finalmente, me senti forte. Forte o suficiente para fazer o que eu precisava fazer. Porque por mais que o vídeo tenha sido um choque, ainda havia mais. Muito mais. E se eles achavam que o casamento foi um escândalo, estavam prestes a descobrir o que acontece quando uma filha silenciada decide falar tudo. Na noite em que publiquei meu texto, dormi com uma tranquilidade que não sentia desde a adolescência. Pela primeira vez, minha dor havia sido ouvida. Mas o mais importante, não me sentia mais refém da aprovação de ninguém. Daniel percebeu minha mudança antes mesmo que eu comentasse qualquer plano. O que você está preparando? Perguntou, com um leve sorriso nos lábios, enquanto me entregava uma xícara de café. Justiça, respondi. Do tipo que não se pede. Que se constrói. A verdade é que eu sempre fui subestimada. Enquanto Lorena aparecia em fotos editadas, eu me especializava em silêncio. Fiz cursos gratuitos, estudei de madrugada, devorava livros enquanto todos dormiam. Criei um pequeno negócio de restauração de móveis antigos que, com o tempo, virou uma empresa. E mesmo sem o sobrenome da família, mesmo sendo ignorada por eles, eu havia construído algo sólido. Algo meu. Minha empresa fornecia peças exclusivas para cenários de novelas e filmes. Muita gente não fazia ideia de que aquela mesa de madeira rústica no episódio da novela das 9 era obra minha. Nunca divulguei. Nunca precisei. Os contratos confidenciais pagavam bem.
E eu aprendi que, no mundo real, discrição é mais poderosa do que ostentação. 2 meses antes do casamento, assinei um novo contrato. Eu seria responsável pela cenografia de um documentário sobre famílias disfuncionais e abusos emocionais silenciosos. Um dos episódios seria filmado na minha cidade. O episódio 3. E mais, uma das cenas-chave seria gravada durante um evento simbólico real com convidados de verdade. Um casamento. O meu. Sim. Tudo aquilo foi planejado. Eu não precisava que meus pais fossem. Na verdade, torci para que não fossem. Porque tudo o que eu precisava era de uma plateia sincera, de um microfone ligado e de uma oportunidade para mostrar, com provas, quem eles sempre foram. A carta aberta que publiquei? Só parte do enredo. Na semana seguinte, a produtora do documentário publicou o trailer oficial. E lá estava eu. No vestido que costurei com as próprias mãos. Dando meus votos ao lado de Daniel. Imagens entrelaçadas com falas reais da minha mãe e da minha irmã. Com vídeos, áudios e trechos de conversas que eu arquivei durante anos. Não para me vingar. Mas para sobreviver. E agora? Agora eu estava viva. E eles não sabiam o que fazer com isso. A reação foi imediata. Lorena surtou nas redes sociais. Disse que eu havia inventado tudo. Que era uma coitada rancorosa tentando chamar a atenção. Só que a verdade não precisa gritar. Ela apenas se revela. Minutos depois, surgiram vídeos dela rindo do meu vestido, do Daniel, dizendo: "Isso nem parece casamento. Parece churrasco de sítio." Tudo documentado. Tudo dela mesma. Minha mãe sumiu por dias. Me disseram que havia viajado para descansar a cabeça. Meu pai? Tentou marcar uma reunião comigo no escritório. A secretária disse que ele insistiu, dizendo que era urgente. Eu mandei dizer que não estava disponível e que, se quisesse conversar, que contratasse um advogado. Na sexta-feira à noite, recebi uma ligação do advogado da minha família. Boa noite. Estou entrando em contato a pedido da senhora Rosana. Sua mãe. Ela ainda é minha mãe? Houve silêncio do outro lado da linha. Ela solicita que não haja mais exposições públicas, pois isso está afetando a imagem da família. E também gostaria de conversar sobre os direitos de imagem dela no documentário. Eu soltei uma risada curta, gelada. A imagem dela. Ela deveria estar agradecendo por ter aparecido do jeito que realmente é. Pelo menos agora o mundo sabe. A senhora deseja conversar pessoalmente com eles? Não. Só desejo que eles saibam o que vem a seguir. Eu poderia parar por ali. Já tinha exposto tudo. Já tinha conquistado meu espaço. Mas não. Eles ainda precisavam sentir não a minha raiva, mas o peso das escolhas que fizeram. Liguei para a advogada que cuidava da parte societária da minha empresa. Está na hora de finalizar a compra da casa da Rua das Palmeiras, anunciei. Sim, a casa dos meus pais. Há 2 anos, descobri que a propriedade estava em nome de uma empresa falida, com uma dívida de IPTU absurda. E nos últimos meses, discretamente, adquiri as ações restantes da empresa. Com isso, a casa, a joia da família, como eles chamavam, agora era minha. Na manhã seguinte, a notificação foi entregue. Reintegração de posse. Prazo: 30 dias. Motivo: ocupação irregular de imóvel pertencente a outra pessoa jurídica. Meus pais ficaram em choque. Meus tios ligaram. Lorena postou um vídeo chorando, dizendo que estávamos sendo perseguidos por uma irmã vingativa que não sabe perdoar. Eu respondi com uma única frase em meu perfil. Eu aprendi com os melhores. Só estou aplicando a lição. Quando restavam 7 dias para o despejo, minha mãe apareceu no meu portão. Sozinha. Os olhos vermelhos, os cabelos desgrenhados. Bateu palmas, chamou meu nome. Pediu para entrar. Daniel ficou em silêncio, esperando meu gesto. Eu apenas balancei a cabeça. Ela não entrou. Ficou ali, sob o sol escaldante, tentando manter a dignidade que há muito tempo havia abandonado.
Você não precisa fazer isso, filha, sussurrou. Isso é maldade. Me aproximei do portão com calma. Olhei nos olhos dela, como uma estranha. Como alguém que já não compartilhava mais nem o sobrenome. Maldade? Maldade foi crescer ouvindo que eu era um erro. Foi ser invisível no Natal. Foi costurar meu próprio vestido de casamento enquanto você ajudava Lorena a escolher o terceiro vestido de aniversário. Ela tentou falar, mas engasgou com o próprio choro. Eu avisei, mãe. Lá atrás, quando você disse que meu casamento era uma vergonha. Eu disse, não diga que eu não avisei. Ela foi embora cambaleando. Mas não era eu quem tremia mais. Era ela. O aviso oficial chegou em uma sexta-feira. O último dia. O prazo para desocupação havia se esgotado. Às 8 horas da manhã, oficiais de justiça estariam na porta da casa da Rua das Palmeiras para garantir a reintegração de posse em meu nome. Tudo feito dentro da lei. Sem escândalo. Sem violência. Mas com cada letra da documentação firmada por minha assinatura, a mesma que eles tanto ignoraram por anos. Na noite anterior, recebi uma ligação. O número era conhecido. Era da linha fixa da casa onde cresci. Atendi. Do outro lado, a voz do meu pai, rouca, derrotada. Você tem certeza disso? Eu fechei os olhos. Não por dúvida. Mas por alívio. Porque, pela primeira vez, era ele quem pedia. Era ele quem ouvia. Era ele quem precisava de mim. Tive certeza desde o momento em que vocês disseram que meu casamento era uma vergonha. Ele respirou fundo, hesitante. Sua mãe não dorme há dias. Sua irmã está em depressão. Minha irmã está em depressão porque não está no centro das atenções. E sua esposa não dorme porque sabe que perdeu o controle. Isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com as escolhas que vocês fizeram. A gente errou, ele disse, quase num sussurro. Vocês me apagaram. Me diminuíram. Me ignoraram como se eu fosse um estorvo. Vocês escolheram me deixar sozinha no dia mais importante da minha vida e agora estão colhendo o que plantaram. Eu não sou cruel. Eu só aprendi a não implorar por respeito. A casa tem memórias. A casa tem cicatrizes. E elas foram deixadas por vocês. Desliguei. Sem hesitar. Na manhã seguinte, fui até o local. Era estranho vê-la assim. A casa onde eu passei meus primeiros anos agora parecia menor, mais silenciosa. Não havia gritos. Nem risos falsos. Apenas caixas de papelão na calçada, móveis empilhados às pressas, portas entreabertas e um eco de desespero abafado pelas paredes ainda impregnadas de perfume barato. Lorena estava sentada no portão, de pernas cruzadas, mexendo no celular com fúria contida. Quando me viu, levantou-se abruptamente. Você conseguiu. Você venceu. Deve estar se achando maravilhosa, né? Eu apenas a encarei. Isso não é uma vitória, Lorena. É só o fim de uma guerra que vocês começaram. Acha que as pessoas vão te aplaudir para sempre? Que você é uma santa, uma mártir. Você é só uma egoísta vingativa. Engraçado, foi o que disseram quando recusei ceder meu casamento pelo aniversário de uma adulta mimada. Ela riu com desprezo, mas havia algo nos olhos dela. Medo. Raiva. E, talvez, o mais devastador de tudo. Consciência. Minha mãe saiu por último. Carregava um quadro com a foto de família. Eu, aos 12 anos, já escondida atrás do sofá enquanto Lorena recebia o bolo com 3 andares. Na moldura, a poeira havia apagado meu rosto quase por completo. Vai destruir tudo mesmo, é isso? Ela disse, encarando a casa uma última vez. Não. Eu vou reconstruir. Sem vocês. Ela tentou me alcançar com o olhar, mas eu já não era mais aquela menina que engolia choro no travesseiro. Eu não devia mais nada àquelas pessoas. Ela desceu os degraus lentamente. E então me entregou o quadro. Fique com isso. Já que agora tudo é seu. Peguei a moldura com as 2 mãos.
Observei a foto, o sorriso falso do meu pai, a pose exagerada da minha irmã, o vestido lilás da minha mãe. E eu, apagada, no fundo. Na mesma hora, tirei a foto da moldura, rasguei em 4 pedaços e joguei na lixeira. Agora sim, disse. Tudo meu. A reforma começou no mês seguinte. Daniel e eu decidimos transformar a antiga casa em um centro comunitário. A sala de estar virou uma biblioteca. O antigo quarto da minha irmã virou uma sala de apoio psicológico para adolescentes rejeitados pela própria família. O quintal virou horta coletiva. E o meu antigo quarto? O meu quarto virou o coração da casa, um espaço para acolhimento, escuta, orientação. Rebatizei o local de Casa Raiz. Porque ali, naquele solo onde fui ferida, agora brotavam raízes de algo novo. E eu queria que outras pessoas encontrassem naquele lugar o abrigo que eu nunca tive. A imprensa local cobriu a inauguração. O mesmo documentário que registrou o casamento lançou um novo episódio, reescrevendo heranças. Meus pais viram. Disseram que foi cruel. Mas para mim, foi libertador. O tempo passou. A última notícia que tive da minha mãe foi de uma tentativa frustrada de processar a produtora do documentário. Ela perdeu. Assim como perdeu tudo que construiu à base de aparência, manipulação e favoritismo. Lorena, por outro lado, virou coach motivacional de Instagram. Pregava o amor próprio com frases que claramente nunca se aplicaram à forma como ela tratava os outros. E meu pai, ele tentou se reaproximar. Mandou um cartão no meu aniversário. Escreveu que a saudade pesava. Eu devolvi o envelope com uma única frase escrita à mão. Você não sente saudade de mim. Você sente saudade do controle. Nunca mais respondeu. Hoje, sentada na varanda da Casa Raiz, observo o céu mudar de cor. As crianças correm pelo quintal, adolescentes trocam confidências na rede pendurada entre 2 mangueiras, e uma senhora me conta que conseguiu emprego depois da nossa ajuda com o currículo. Às vezes, alguém me pergunta como tive coragem de fazer tudo isso. A resposta é simples. Eles me deram todas as ferramentas. Só não esperavam que eu soubesse usá-las. Eles me apagaram por anos. Mas eu sou a luz que eles tentaram apagar. E agora? Sou a chama que queima tudo o que eles representavam. Fim.